Olá, hoje vamos inaugurar aqui no canal da Epocare uma série chamada Apontamentos em Filosofia Clínica. Esses apontamentos em filosofia clínica têm a intenção não de falar da metodologia terapêutica da filosofia clínica em si, e nem sobre os pressupostos filosóficos da metodologia em si, mas delinear os contornos dessa metodologia com outros pressupostos que de alguma forma a filosofia clínica aceita para depois colocar a metodologia em prática. Então, apontamentos em filosofia clínica vai falar dos horizontes mais distantes da metodologia, mas que apoiam de alguma forma essa metodologia revolucionária e libertadora que é a terapia da filosofia clínica. E hoje eu vou começar falando nesse vídeo, nesse primeiro vídeo da série Apontamentos em Filosofia Clínica, sobre diálogos com a antipsiquiatria. Eu sei que há curso de formação, pessoas formadas em filosofia clínica que fazem diálogos com a psicanálise, com a psicologia e com a psiquiatria. Mas, no meu entendimento, é justamente a completa diferença conceitual, de arcabouço conceitual, prático, teórico, que a filosofia clínica traz, que nos distancia exatamente dessas práticas e desse arcabouço conceitual e teórico das psis, seja psicanálise, psicologia, suas variantes, ou a própria psiquiatria. No meu entender, a filosofia clínica ela é uma metaterapia. Meta em que sentido? Da palavra grega meta, que quer dizer além. Né? Separado daquilo que usualmente se entende por uma terapia. Então, no meu entendimento, filosofia clínica é uma terapia, é uma metaterapia. Quando eu digo além, não é nem pior, nem melhor, mas diferente. Diferente em que? Em todo o arcabouço conceitual que se usa para se falar das terapias que são socialmente estabelecidas. Então, ela é uma metaterapia no sentido de que se a gente tentar compreender a filosofia clínica através do arcabouço conceitual, teórico, ou das práticas das outras terapias socialmente existentes e estabelecidas, nós não vamos nos aproximar da filosofia clínica. Então, a filosofia clínica ela é meta no sentido de que ela está além desses conceitos, além dessas visões do ser humano, do mundo, terapêuticas. E onde é que ela se situa, então? Se ela se situa fora desse universo, né, e muitas vezes a tentativa de aproximação, de explicar a filosofia clínica, ou de fazer um diálogo dela com essas outras terapias estabelecidas socialmente, mais confunde e cria confusões e obscurantismo em relação à grande categoria de libertação que é a filosofia clínica. Então, primeiro vamos estabelecer isso, né? A filosofia clínica não se explica e não se aproxima dessas práticas usuais. Ela não tem nenhum diálogo a fazer com elas, a não ser primeiro que se consiga estabelecer o que é a filosofia clínica a partir de si mesma. E esse é um grande desafio que nós, filósofos clínicos, terapeutas, estudiosos, pesquisadores, temos que nos colocar. Como explicar a filosofia clínica a partir de si mesma. Não é uma tarefa fácil, mas essa é a responsabilidade que nos cabe. Não adianta dizer que ela não é alguma coisa que não se aproxima dos conceitos das outras terapias e não nos dizer, né, o que é a filosofia clínica. Muitas vezes é fazendo os cursos ou tendo contato com a filosofia clínica como partilhante, que é aquele que partilha sua história com um terapeuta, né? Os outros chamam de paciente ou cliente, nós chamamos de partilhante. Às vezes é só nesse contato ou com um curso ou com uma literatura que realmente seja fidedigna à metodologia. A única hoje que eu conheço
que pode explicar a filosofia clínica pela filosofia clínica é o livro do professor e terapeuta Miguel Ângelo Caruso, Introdução à Filosofia Clínica pela Vozes. Ali é um trabalho de qualidade feito explicando a filosofia clínica a partir dela mesma. Bom, mas aqui então hoje, para tentar aproximar um pouco mais o que é a filosofia clínica a partir de seus próprios parâmetros, e começando pela margem, pelo horizonte, eu vou falar um pouco sobre a antipsiquiatria. A antipsiquiatria são alguns, é um paradigma, né? O antipsicanálise, que trabalha na mesma concepção anticultural, contracultural das terapias estabelecidas para dar uma possibilidade de uma nova abordagem ao fenômeno humano e ao fenômeno terapêutico. Então, a antipsiquiatria ela é um movimento que se iniciou lá em 1950, 60, de dentro da psiquiatria, né, contra a psiquiatria que estava se estabelecendo a partir daquele momento, que é a que nós conhecemos hoje, né, a psiquiatria biológica, né, ou aquela que se diz médica. Então, a antipsiquiatria tem aí alguns autores que a filosofia clínica se aproxima deles e usa eles para fundamentar, a partir da sua margem, não a metodologia em si, mas a partir da sua margem, né, os pressupostos que a filosofia clínica defende, né, enquanto terapia libertadora, humanista e que tem como pressuposto fundamental, como viga mestra da sua parte teórica e prática, a defesa da singularidade. Podemos pensar aí em alguns autores como David Cooper, Thomas Szasz, Michel Foucault, Franco Basaglia, Roberto Freire, né? São autores que denunciam as práticas psiquiátricas ditas médicas para estabelecer primeiro o joio do trigo, né? A confusão que existe entre as duas categorias que são completamente diferentes, o mental do físico. A antipsiquiatria nasceu com várias frentes de combate, né? Alguns combatem as instituições psiquiátricas, né, fortemente, como Michel Foucault, colocando elas como uma forma de poder, de saber poder e biopolítico de engenharia social, né, que estabelece, colocando lá um hospício, o lugar e as produções de verdade para dizer quem é louco e quem não é. Então, muitas vezes, esses hospícios funcionavam mais não para isolar aqueles ditos loucos, mas para aqueles que estão fora dizerem a si mesmo, viu, eu sou normal. Né? Então, é uma forma de engenharia social. Né? Então, tem um poder estabelecido e que foi entrando cada vez mais em instituições de poder na nossa sociedade. Hoje está em quase toda parte, no jurídico, nos planos de saúde, nas instituições de exército, escolas, a família hoje fala, né, naturalizada essa linguagem da doença. Esse outro combate, né? A antipsiquiatria combate, né, essa naturalização da linguagem da doença, como se a gente falasse de TDAH, bipolaridade e depressão, a gente estivesse falando de alguma coisa que realmente existe, né? Como se a gente estivesse falando de uma entidade que perambula por aí como nós e as coisas que a gente toca e vê. Né? Então, dando um estatuto, além de verdade, de substância a essas coisas. E por isso a união com a medicina, né? Tentando fazer da medicina a sua base fundamental para justificar, né, palavras vazias como TDAH, depressão e outras, né, dessa linguagem naturalizada da doença. A antipsiquiatria também nasceu muito em combate à indústria farmacêutica. A medicalização do comportamento.
primeiro, a estigmatização do comportamento, como se o comportamento fosse passível de uma doença biológica, na qual não existe hoje não existe, né? Tem teorias e artigos que já foram comprovados falsos ou falaciosos a respeito do equilíbrio físico e equilíbrio químico no cérebro. Não existe efetivamente um exame objetivo, orgânico, para medir ou dizer que tal substância provoca ou deixa de provocar tal doença mental que se vê no comportamento. Ainda se faz perguntas de caráter subjetivo, como se no TDAH a criança fala em excesso, sendo excesso uma avaliação completamente subjetiva. Só um exemplo. Então, o que eu trago aqui para a gente pensar, né, nesse sentido, é que a filosofia clínica, ela ainda não tem diálogos profícuos com a psiquiatria, com a psicanálise ou com a psicologia. Por quê? Porque a filosofia clínica não participa do arcabouço conceitual, teórico e prático dessas terapias. Nesse sentido, ela é uma metaterapia, ela está fora do âmbito da compreensão e das práticas de que esses conceitos e teorias trazem referente a uma terapia, né, para o ser humano singular. Hoje, né, vou fazer somente uma introdução, eu posso depois passar para vocês, posso deixar na descrição aqui, né, do vídeo, alguns livros a respeito dessa antipsiquiatria e vários vídeos e livros em inglês e sites que denunciam, né, esse jogo de poder extremo que a psiquiatria médica estabeleceu como verdade, né, como estatuto de verdade na nossa sociedade, o qual nós, como apenas consumidores dessa linguagem, efetivamente não podemos, não temos tempo, nem energia para ir atrás de todas as informações para conferir a veracidade ou a falsidade dessa linguagem da doença. Então aqui, né, eu posso tentar minimamente ser um canal, né, para apresentar para vocês não só a denúncia vazia, mas uma oportunidade de uma prática efetivamente singular que dá conta do ser humano e seu fenômeno humano em todas as instâncias, não só de sofrimento, mas também de buscas a serem realizadas do bem viver na vida, né? Não vamos transformar a terapia no muro de lamentações. Tem pessoas que querem a terapia para viver melhor, não porque estão vivendo mal, mas porque querem melhorar. Então, a filosofia clínica tem ela parte desse horizonte na qual todas as outras terapias aceitam e qual a filosofia clínica rejeita. Ela estaria muito próxima às antipsiquiatrias, né? Deleuze, a esquizoanálise, Félix Guattari, né? Também tentaram fazer uma crítica forte à psicanálise, mas ainda usam dos termos psicanalíticos dentro da sua própria crítica à psicanálise. Ainda não saíram daquele arcabouço conceitual. Redefinem algumas coisas, mas usam ainda conceitos os quais a psicanálise, a psiquiatria e as psicologias ainda acreditam ser parte da sua teoria. A filosofia clínica não usa nenhum desses conceitos, não trabalha com inconsciente, não trabalha com o conceito de doença mental, de normalidade, de valoração de bem e de mal, né, a partir de um comportamento. Ela trabalha com aquilo que aparece no ser singular e que para ele assim é a partir do seu mundo e a partir da referência do outro é que a filosofia clínica se estabelece. Para ela conseguir acessar ou dar espaço para que a singularidade apareça, é preciso que não haja nenhum conceito totalizante, estigmatizante, tipológico, para que a gente possa compreender o outro a partir de seus próprios critérios. Então, de certa forma, a filosofia clínica é ante tudo o que aparece aí hoje em questões de terapia.
né, podem pensar das mais variadas. Ela é um novo paradigma, muito nesse sentido, conforme aquilo que diz Thomas Kuhn, né, o filósofo da ciência, na estrutura das revoluções científicas, um paradigma completamente fora daquilo que aparece na ciência normal, né, que ele coloca no livro. É um novo paradigma, não tem como ser compreendida a filosofia clínica a partir dos conceitos e das práticas que estão estabelecidas nas outras terapias. E por isso eu convido também vocês a entrarem no site, né? Ali tem PDFs que vocês podem baixar gratuitamente sobre alguns artigos que a gente escreveu. Tem o blog de filósofos clínicos que tem a prática, estudam sobre isso e que tentamos ali colocar a filosofia clínica pela filosofia clínica, tentando o mínimo de escrever ou mencionar palavras técnicas, né? Mas dando a partir desse horizonte ainda mais à margem da metodologia, tentar dar a compreensão de como a filosofia clínica é uma metaterapia que se estabelece, né, nessa nossa época aí de muitas terapias. Obviamente que algumas terapias, como a psicologia existencial fenomenológica, está tentando reconsiderar as suas abordagens e para isso estão bebendo da fonte da filosofia através do existencialismo e da fenomenologia, mas mantém mesmo assim os seus conceitos fundamentais que são aquilo que transformaram a psicologia, como inconsciente, psique, ego, superego e todas essas outras coisas, né? E também as formas de estigmatizar o comportamento. Então, eu vou colocar depois na descrição alguns sites, alguns vídeos e algumas leituras, né, que vocês possam fazer para chegarem às próprias conclusões. Nós aqui temos essa perspectiva da filosofia aqui enquanto uma metaterapia, muito mais apoiada por uma antipsiquiatria, uma antipsicanálise, um anti-tudo que tem a ver com essas terapias, então nós não conseguimos perceber qual é a vantagem de fazer um diálogo com elas ainda, até porque nós nos distanciamos completamente delas. Quem sabe o momento em que alguém conseguiu compreender a filosofia clínica por dentro, né, e queira fazer realmente um diálogo com a filosofia clínica, a gente consiga estabelecer aí uma interseção compartilhada. Mas até lá é importante a gente salientar as diferenças antes de tentar fazer aproximações indevidas e confusas e que só vão desfavorecer a própria filosofia clínica, né? Porque ela não é a terapia dominante e predominante socialmente, nem conceitualmente, nem na prática. Também isso não nos importa porque a gente consegue dar conta também de estar presente naqueles que estão à margem dessas terapias socialmente aceitas e estabelecidas, né? Então, só queríamos deixar aqui bem clara a nossa posição a respeito da filosofia clínica, as outras terapias e o que a gente puder ajudar a respeito desse esclarecimento. O site da Hipoquec também vai estar ali na descrição, vai tentar ajudar vocês através de vídeos, escritos, blogs e atendimentos pessoais, até não só para fazer cursos que a gente tem, né, ou para fazer atendimentos, mas para conversa mesmo. A gente se põe a tentar tirar as dúvidas que vocês tiverem a respeito da filosofia clínica. Tá bem? Muito obrigado. E na descrição ali eu coloco mais informações para a gente discutir isso mais adiante. E a partir de hoje, então, temos aberto esse espaço aqui de apontamentos em filosofia clínica, e vamos falar justamente das questões mais distantes da metodologia, mas que são muito importantes para fixar nosso horizonte, né, de uma metaterapia da filosofia clínica. Muito obrigado.